sejam todos bem-vindos! Mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Esther. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estações. É uma palavra que está sendo bem implícita na minha vida, pelo menos por esses primeiros dias do ano de 2023. Eu comecei a ler, a Bíblia, quero terminar ela até o ano que findar, de 2023. Fazia já uns bons anos que eu não cumpria essa meta, mas me deu vontade esse ano e eu falei assim, quer saber, eu vou. Quando eu tava lendo Gênesis, pra você ver, coisas que a gente às vezes não pensa bem, e aí eu tava lendo Gênesis capítulo 1, no versículo 14, que fala: Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para preparar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminarem a terra. Tava comigo mesmo quando eu tava lendo essa passagem, eu pensei, uau, às vezes a gente não dá tanta credibilidade para algumas coisas que a gente lê tanto. E eu já quero pedir desculpas, porque tá tendo reforma, construção aqui em casa. Se ouvir algum barulho, martelada, sorry, gente. E aí eu tava pensando, poxa vida, às vezes a gente não dá credibilidade pra algumas coisas que a gente lê tanto, vê tanto. Pensei, quer saber? Acho que a gente tem que começar a observar e olhar as coisas cotidianas de uma forma mais detalhista. E eu digo isso porque quantas vezes eu li Gênesis capítulo 1 e eu não observei nos mínimos detalhes esses pequenos, parágrafos que às vezes podem ser tão marcantes na nossa vida. E eu falo isso por maturidade, talvez também, porque conforme a gente vai passando o tempo, maturidade, perspectiva de visão de vida, até a credibilidade que você está dando para a sua própria leitura. Esse vídeo não é somente para falar sobre isso, mas para falar sobre estações. Eu achei muito lindo que Deus ele se preocupou, hoje nós temos a tecnologia e graças à tecnologia nós conseguimos acessar um GPS, tanto que teve um dia específico que eu estava no carro com meu pai e a gente estava no GPS e aí eu perguntei para ele, eu falei assim, como que antigamente era dirigir? Sem a tecnologia, sem saber pra onde ir, enfim, as rotas. E aí ele falou que era aqueles guias do tamanho quase do carro, E como dirigir por aquilo, gente, uau. E o quanto a tecnologia trouxe um conforto, Que tem algumas pessoas que ainda não sabem lidar tanto com o GPS, mas ele é muito essencial para viagens, lugares onde a gente não sabe onde ir, até mesmo para você desviar, de repente, de trânsitos. E isso é muito legal porque a gente vê, a tecnologia avançando, só que antigamente, como que eram utilizados? Era um guia. E antes dos guias, como que eram? E teve um dia, quando eu tava assistindo Piratas do Caribe, eu achei aquilo muito interessante, Tanto os capitães, a galera que navegava, todos eles se direcionavam por quê? Pelas estrelas, por onde o sol nascia, por onde a lua, chegava, enfim, eram literalmente no céu onde eles conseguiam identificar onde eles estavam e para onde eles iam, o vento, tudo fazia muito parte ali para ser literalmente o quê? Um mapa, um guia. E quando eu li Gênesis 1, para mim chegou primeiro ponto 1, Deus se preocupa com tudo isso. E antes eu nunca tinha prestado atenção que Deus, ele fez tudo isso para ajudar e marcar estações, dias e anos. Eu não tinha prestado atenção nunca nessa parte dessa passagem. Estações, dias e anos. E o que eu tenho muito pra mim é o quê? A lua e o sol, eles são símbolos para o quê? Para idealizar os dias, as estações, as noites, os anos, enfim, as datas. E como na nossa vida, às vezes, a gente não se apega e não observa que a gente está enfrentando certa estação e a gente não está dando credibilidade, não está conseguindo olhar para aquele símbolo que está na nossa vida. E a gente não está conseguindo ser guiado, por aquele símbolo, porque ele foi literalmente proposital estar na nossa vida para quê? Para nos direcionar, para estar nos guiando para o caminho certo, sendo nosso guia, sendo nosso GPS. Porque nós todos, novamente, eu não estou falando isso aqui só porque, na verdade, esse planner aqui, ele tem muito a ver com tudo isso que eu tô vivendo. E quando eu falo sobre estações, eu não falo só simplesmente para você viver a sua estação, mas para você conseguir identificar a sua estação. Porque uma das coisas primárias que eu sempre falava era, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui na Terra? E é tanto que eu tenho até uma página no Instagram falando justamente entendendo o propósito, porque muitas vezes a gente não entende o nosso propósito. E às vezes tem gente que morre não entendendo o propósito na Terra. E um dos principais propósitos na Terra é você o quê? É honrar e servir o seu próximo.
entendeu? Adorar a Deus é a primeira coisa, obviamente, porque nós somos filhos chamados por eles, mas um dos nossos segundos é servir, é honrar as pessoas. E fora isso, as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Mas às vezes tem pessoas que chegam na nossa vida que elas são literalmente marcadas de símbolos. Por exemplo, ano passado aconteceu uma coisa muito inusitada comigo e eu literalmente consegui ver que aquela pessoa, ela entrou na minha vida marcando uma nova estação, sabe? Ela era um símbolo para um guia, para ir para um novo caminho, para uma outra rota. E eu só consegui ver isso quando eu comecei a observar, sabe? Muitas coisas a gente só consegue observar depois mesmo. Esse vídeo eu venho literalmente aqui com o objetivo de falar sobre, para que nós venhamos prestar atenção nos símbolos da nossa vida, que nós venhamos entender que existem estações, que existem dias, que existem noites, mas que Deus em todo momento ali está presente, até mesmo porque quando Deus fez tudo isso, Ele no final falou, né, passaram-se a tarde e a noite, esse foi o quarto dia, mas antes de findar o dia, o que foi que Deus falou? É bom, é bonito, é legal. E Deus se agradou daquilo que Ele fez. Deus, Ele colocou no firmamento aquilo para que todo mundo conseguisse ver. E às vezes nós não conseguimos ver porque a neblina tá embaçada e a gente não consegue entender aquela estação que a gente tá passando. Mas uma das coisas pra gente passar para a próxima estação é a gente entender a estação atual. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe esse like e até mais!